Oi, sétimo ano, boa tarde. Vamos a mais uma aulinha de ciências, dando continuidade no capítulo 11, animais, e vamos tentar não desanimar, estamos perto de concluir o nosso ano, apesar de todos esses empecilhos e apesar de todas essas coisas que vêm acontecendo, mas a gente tem conseguido, aqueles que têm se dedicado vão colher os êxitos, passar de ano, ficar lindamente sem recuperação e etc. Mas enfim, vamos seguir, vamos ser como aqueles corredores quando eles estão correndo em Olimpíada, que quando chega no final eles dão maior gás, então não vamos desistir, vamos continuar tentando, tá? A continuidade desse conteúdo, ele vai da página 123 até a página 127. Como combinado, a tia Ellen pede que vocês abram aí o livrinho de vocês para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio. Se precisarem, assistam a aula de novo. É interessante as videoaulas justamente por isso, porque na sala de aula eu não entendi, né? O que eu faço quando eu chego em casa que eu vou fazer a atividade? Não tem muito como eu fazer, né? Mas com as videoaulas agora eu consigo assistir as aulas de novo e tentar me ajudar e tal. Tinha aquela parte lá que eu não entendi, tá bom? Então não esqueçam de pedir ajuda no privado caso vocês não consigam acompanhar o conteúdo. Mas vamos dar continuidade, primeiramente, boa tarde, tá? A gente vai continuar descobrindo curiosidades sobre a vida dos animais, coisa que, né, é sempre muito importante, porque nós também estamos inseridos nesse grupo. Mas antes, a gente tem que lembrar algumas coisinhas, né, que foram ditas na aula passada e que realmente a gente sempre tem que ficar relembrando para ficar bem fixo na cabecinha. Primeiro, todos os animais são só animais e pronto? Não, eles possuem algumas características, tá? E essas características que vão dar a esses seres a união de ficarem incluídos ali naquele grupinho, tá? Que é o que? Para eu ser considerado um animal, tia Ellen? Eles são pluricelulares, são eucariontes e são heterótrofos, tá? Pluricelulares, tia Ellen, possuem duas ou mais células. Eucariontes possuem ali um núcleo limitado, tá? Por uma membrana que eu vou chamar carioteca. E por fim, heterótrofos são aqueles animais que não produzem o outro alimento, ou seja, eles vão depender de outro ser vivo para poder sobreviver. E outra importante característica que nós temos é que os animais eles podem ser divididos em dois grandes grupos, que é aqueles vertebrados e invertebrados. Tia do céu, vertebrados e invertebrados. O próprio nome já diz, tá ok? Vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e também crânio, certo? Já os invertebrados não possuem coluna vertebral nem crânio. Simples assim, tia. Basicamente simples assim. Óbvio que tem outras características, mas essa é aquela principal, tá ok? Baseado nisso, temos aqui, ó, dois animaizinhos. A borboleta é vertebrado ou invertebrado? O que vocês me dizem? Vertebrado, tia Ellen? Não. Invertebrado, porque não possui crânio nem coluna vertebral. Ora, pois então o macaco fica muito fácil, tia Ellen. O macaco é vertebrado, exatamente. Olha essa coluninha linda aqui, ó. E essa cabecinha bem rígida com crânio dentro. Ou seja, temos aí um animal vertebrado. Nas aulas passadas, nós começamos, claro, pela ordem, vendo os animais invertebrados. E aula passada a gente viu alguns que foram os poríferos, os quinidários e os platelmintos, tá? Inclusive, vimos que muitos deles causam doenças a nós, seres humanos, porque eles vivem como parasitas. Essa aulinha agora a gente vai ver os moluscos, os anelédeos, os artrópodes, os equinodermos e, por fim, os vertebrados. Ou seja, temos aí uma aulazinha, né, caprichada, mas que a tia Ellen tentou deixar ao máximo bem simples e fácil de entender. Moluscos. Quem nunca assistiu Bob Esponja e lá o Lula Molusco? Tia, Lula Molusco é um molusco? Sim. Moluscos são, então, animais que podem viver em ambientes terrestres, como, por exemplo, o Gary, tá? O Gary lá, o animalzinho do Bob Esponja, é, sim, um molusco também.
Ele é o que nada mais do que nada menos do que um caramujo, uma lesma, um bichinho desse tipo, tá? Desse mesmo grupo. Eles podem viver em ambientes de água doce, e como alguns caramujos, como o Gary, só porque lá ele vive no mar, né? E também tem caramujos que vivem no mar, mas enfim. A gente tem os mexilhões, os polvos e as lulas. Todos eles são animais, esses últimos, marinhos, que vivem lá nos oceanos e nos mares e habitam todo esse ambiente, fazendo uso aí do oceano para sua diversão. Temos lá os moluscos. E os anelídeos, tia? Os anelídeos são aqueles animais de corpo alongado, cilíndrico. Olha aqui, ó, que tem o formato de um cilindro lá de matemática, lembram? Eles habitam ambientes terrestres, úmidos e também ambientes aquáticos, como marinhos e de água doce. Água doce que é água, né, natural, que a gente faz uso para se alimentar e consumir. Tá ok? Então, eles têm como principal característica, tia, como é que eu sei que é um anelídeo e não plateuminto? Primeiro, o corpo do plateuminto ele é achatado, já que dos anelídeos ele é cilíndrico. E por fim, estão vendo essas segmentações, essas dobrinhas na pele da minhoquinha, da dona minhoca? Exatamente, o corpo dele é segmentado, ou seja, dividido em anéis. Então, anelídeos, tá ok? Nesse grupo inclui conhecidos nossos como minhoca e sanguessugas. A gente tem os artrópodes, tá? Artrópodes, tia, por quê? Artrópodes significa que eles têm podes, que são pés, tá? Em latim, e artel são articulações, ou seja, são pés articulados. É o maior grupo que a gente vai ver de animais invertebrados. Por quê? Porque é o que inclui a maioria dos animais, tá? Que a gente conhece, que a gente chama de insetos, tá? Esse grupo é o único grupo que inclui animais aéreos também, mas, claro, terrestres, marinhos e de água doce, junto nesse grande grupo. Dentre inseto na água, vocês sabiam que o camarão é um inseto de água? Isso mesmo, um inseto de água. Mas dando continuidade, a gente tem que todos eles são invertebrados. Ele é o único grupo, como a tia Ellen disse, que tem animais capazes de voar. Ele também inclui as mariposas, os grilos, gafanhotos, borboletas, abelhas, besouros, baratas, aranhas, escorpiões, moscas, baratas, formigas e etc. Ou seja, é um grupo realmente bastante extenso, que a gente tem aí animais com as perninhas que se mexem, insetos que não têm coluna vertebral, ou seja, invertebrados são, na maioria, artrópodes, tá? E por fim, que é dos grupos dos invertebrados que a gente vai ver, são os equinodermos. O nomezinho já diz dermos, ou seja, eu vou lá fazer alguma coisa na minha derme, na minha pele, tá? E equi significa espinhos, ou seja, espinhos na pele, tá ok? Dermatologista vem do nome derme, pele, tá? Então eu tenho equinos, pelos na pele. Eles são invertebrados, eles são exclusivamente marinhos, ou seja, todos eles vivem no mar, tá? E dentre esses representantes desses animais aí cheios de espinhos, eu tenho a estrela do mar, o ouriço do mar, os lírios do mar, bolachas do mar e pepinos do mar, tá? Todos, como eu já disse, são marinhos, ou seja, todos são do mar. E apesar da maioria estar fixa nos locais, a maioria ela pode viver parcialmente móvel, como por exemplo as esteirinhas, que de vez em quando se movimentam, aqui essas bolachinhas, que é muito difícil vocês verem, mas também tem lá nas praias, tá? E por fim aqui a gente tem os ouricinhos, que em alguns momentos eles se movimentam, tá ok? Por fim, vamos aqui ao grupo que a gente acha que é o mais diverso, só porque a gente fica observando os animaizinhos e achando lindos, são os vertebrados. De novo, vertebrados porque possuem vértebras, ou seja, coluna vertebral. E aqui nas vértebras eu tenho que incluir também o crânio, tá?
Tia Ellen, eu tenho só essa característica que vai dizer que são vertebrados? Não. Tem várias outras características que a gente vai falar daqui a pouco mais. Esses animais, eles também, assim como os pezinhos lá articulados, os artrópodes, a gente também tem um grupo bastante diverso de animais que podem habitar desde ambientes aquáticos, terrestres e aéreos, tá? Ele não colocou aí, mas também a gente tem aí os animais aéreos como pássaros, e eles podem ser divididos em 5 grupos menores, que são os peixes. Tia, peixe é vertebrado? Sim, senhor. Anfíbios, sapos, são vertebrados? Sim, senhor. Répteis são vertebrados, que são os lagartos e cobras? Sim, senhores. Aves e mamíferos, que são aqueles que mamam, tá? Então, todos eles estão nesse grupo aí dos vertebrados, coluna vertebral e crânio. E é importante ressaltar que dentro dessa coluna vertebral que eu tô falando que esses animais têm, esse esqueleto lá, ele é interno, ou seja, dentro do corpinho lá reservado, guardado por órgãos e peles e etc. É importante que eles tenham simetria bilateral. 2. O que é simetria bilateral, tia? Se eu dividir esse esquilozinho bem no meio, ele tem lá um olho para um lado, um olho para o outro, orelha para um lado, orelha para o outro, narizinho metade para um lado, narizinho metade para o outro, ou seja, bi2. Eu vou ter uma divisão exatamente igual de um lado e do outro. Sempre que eu dividir, eu vou ter uma aparência de um lado igual ao do outro. Semelhante, não posso dizer nem exatamente igual, mas semelhante, tá? O sistema digestivo é completo. O que é sistema digestivo completo, tia Ellen? Tem boca que sai lá depois que eu consumo todo o alimento pelo ânus, tá? É isso que eu chamo de sistema digestório completo. Tia, tem alguém nesse planeta, algum animal que não tem sistema digestório completo? Sim, senhores. A minhoquinha é um exemplo dela. Ela consome os alimentos pela boca e defeca pela boca, tá? Ou seja, o sistema digestório é incompleto. E por fim, o sistema circulatório, ele é fechado, ou seja, o sanguezinho vai descer do meu coração até meu pé, e lá embaixo ele tem outras artérias e veias que vão fazer com que esse sangue ele volte, tá? De novo para todo o meu sistema circulatório e mantenha esse ciclo sem fim dentro do meu corpo. Eita, tia, quanta informação! Será que eu aprendi? A gente só vai saber testando, né? Então, para testar o nosso conhecimento, atividadezinha da página 127, questão 4. E da página 128, a tia Ellen quer que vocês leiam um texto informativo e respondam as questões 1, 2 e 3. Tia Ellen do céu, tô com uma preguiça, tenho aula também de história hoje. O que eu faço? Vocês já estão grandinhos suficientes para que vocês possam me mandar respostas bem elaboradas, embora não tenham que copiar tudo. Tia, mas eu gosto de copiar, eu gosto de organizar. Melhor ainda, estou dizendo para aqueles que se sentem sobrecarregados, que têm uma rotina corrida. Quem não, a tia Ellen prefere ainda mais a atividadezinha, né? Toda bonitinha, organizada. Do contrário, já sabem. Então, a tia Ellen tá esperando no privado e a tia Ellen está super disponível para qualquer dúvida do nosso novo conteúdo. Um cheiro e tenha um lindo restinho de dia.